Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu ali na frente de batalha nas últimas horas. Vamos falar sobre a ofensiva de Kherson, que está caminhando muito bem, está andando bastante. E vamos falar também sobre o corte do gás para a Europa pela Rússia, hein? Isso pode complicar as coisas, as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, vamos começar dando uma olhada como é que está a situação na linha de frente, além de Kherson. Depois a gente foca no ponto que é o central hoje, né? Porque até não tem muita diferença no resto da linha de frente. Aqui em Kharkiv, houve mais uma vez bombardeio de alvos civis em Kharkiv, um absurdo novamente, mas em termos de linha de frente não houve mudança nenhuma. Aqui em Zion também não houve nenhuma grande alteração por aqui. Bakhmut, de novo, muito bombardeio na região, mas os russos não fizeram sequer tentativa de avançar de ontem para hoje nessa região aqui. E a mesma coisa acontece aqui em Avdiivka. Também não teve nada, teve bombardeio, evidentemente, não teve nada, como a gente fala, lógico, em relação a avanço ou recuo de tropas, tentativa de avanço sequer não houve. Evidentemente que houveram ações ao longo da linha de frente, isso acontece o tempo todo, né? Aqui na região de Zaporizhia, da mesma forma, não teve avanço nenhum, mas teve uma grande explosão em Tokmak. Dá para ouvir a explosão aqui, não dá para ver nada. Ou dá para ver apenas um clarão ali, mas uma grande explosão em Tokmak de ontem para hoje, né? Então é mais um depósito de munição que deve ter sido atingido nessa região aqui. Bom, existem notícias de que neste instante, no momento que eu estou gravando esse vídeo, por volta das 7h30 da manhã, aqui no Brasil, o que significa 1h30 da tarde lá na Ucrânia, houve um grande incêndio em Simferopol, que é lá na Crimeia ocupada, só que a gente não tem informações ainda sobre o que seria, se seria um ataque mesmo, se seria apenas um incêndio que aconteceu em algum lugar lá. Tão logo a gente tenha mais informações, a gente traz para vocês, provavelmente no vídeo de amanhã, se confirmar também se é alguma coisa relevante, né? Essas coisas às vezes saem a notícia assim, mas no final não é nada tão relevante. De qualquer forma, é mais um ponto de atenção aqui, né? Bom, sobre Enerhodar, sobre a usina nuclear, ela foi religada, o reator 5, que estava fora do ar, foi mais um reator religado à rede, então neste momento ela está operando sem problemas, ainda está sendo feita a visita lá do pessoal da IAEA, a gente está aguardando o relatório deles, né, o que eles vão dizer dessa visita, e a grande questão, lógico, é o que vai suceder se depois disso, né? Porque uma vez que tem esse relatório, evidentemente esses inspetores que foram lá, eles não têm poder de fazer nada, na verdade. Vai depender depois de acordos aí entre os países sobre o que vai ser feito ali na região. Mas bom, vamos à região aqui de Kherson, porque realmente parece que a ofensiva está andando bem, viu? Ao contrário do que dizem os blogs russos, evidentemente. Você tem aqui uma série de explosões na região de Kherson aqui. Dá para ver, isso aqui é na cidade de Kherson mesmo, um monte de explosões. Se você olhar aqui, olha só, um monte de lugarzinho pegando fogo aqui, um monte de coisa, de ataques ucranianos. Isso aqui é na região de Kherson, em Bavovny-Atko. Eu confesso que eu não sei onde fica essa cidade, eu procurei, não consegui encontrar, mas é lá na região de Kherson, em alguma região próxima ali, né? Isso daqui dá uma ideia muito interessante sobre como é que está essa ofensiva, né? Porque aqui a gente tem um comunicado das Forças Armadas ucranianas sobre como é que está a situação lá na Ucrânia hoje, né? E daí ele mencionou várias coisas aqui, mencionam também o funcionamento muito preciso da defesa antiaérea aqui em Dnipro, né? Dnipro, essa cidade aqui, ela sofreu um ataque também, aliás, foi Kharkiv, a gente falou, Mykolaiv também sofreu ataque de alvos civis, e também tentaram bombardear Dnipro, mas em Dnipro a defesa antiaérea derrubou todos os mísseis russos sem nenhum atingir de fato o alvo, né? E aqui eles falam sobre várias áreas e coisa e tal, mas no final o que interessa mesmo é lá em Kherson, né, onde está todo mundo olhando, e eles falaram que mais de 10 concentrações de poder de humanos, né, de soldados inimigos foram atingidos, incluindo 3 locais ou abrigos de platuns, né,
3 complexos de míssil antiaéreo e várias unidades de veículos armados que os ocupantes acabaram tendo destruídos, né? Ou seja, isso dá uma ideia realmente de o que está acontecendo. A Ucrânia está começando a atingir, já atingiu todos os grandes depósitos de munição, todas as grandes concentrações de munição, estão começando agora a atingir mesmo soldados. O cara tem ali um acampamento de soldados com um monte de gente, joga um raimarzinho ali, resolve o problema, dá aquela desratização bacana ali na região. Então é isso que a gente está vendo provavelmente nessas imagens aqui, de um monte de foguinho. Aqui também, se você reparar, são vários focos, não é mais uma grande explosão, você tem vários focozinhos de incêndio em vários lugares ali, né? Isso aqui são helicópteros russos, mais ou menos nessa região aqui, ó. Nessa região daqui, provavelmente. Por quê? O que está acontecendo já, né? Lembra que os ucranianos já cortaram todas as pontes aqui, e além disso, essa ofensiva nessa região aqui já cortou essa estrada também, a gente vai ver isso mais adiante. Então os russos já estão com dificuldade de abastecer as tropas deles nessa região. E vocês sabem, abastecer tropa com helicóptero é tipo a última coisa que você consegue fazer, mas você não consegue fazer por muito tempo e não consegue fazer muito bem. No final das contas, isso mostra realmente que a estratégia ucraniana de fechar as pontes, de não permitir o abastecimento e fazer a guerra do lado de lá, está funcionando de acordo. Os russos estão ficando sem munição, sem reforços, e isso está gerando já, quando você chega realmente a abastecer tropa com helicóptero, é porque está no final essa batalha aí, né? É lógico, eles ainda podem resistir por algum tempo ainda. Lembra, Mariupol resistiu durante vários meses sendo abastecida por helicóptero também. Quando as tropas ucranianas estavam lá em Mariupol, elas resistiram vários meses. Mas tem duas diferenças nesse caso. Primeiro que Mariupol é uma cidade. Aqui nessa região de Kherson é basicamente campo aberto. São pouquíssimos vilarejos que tem por aqui, nenhuma cidade grande, só vilarejo mesmo. E então é muito mais difícil você ocultar uma tropa nesse sentido, né? E além disso, os russos aqui não conhecem a região. Lá em Mariupol, os ucranianos conheciam muito bem a região. Então, muito pouco provável que as tropas russas durem mais muito tempo nessa região aqui, sendo abastecidas por helicópteros. Outra coisa interessante foi esse vídeo que saiu agora cedo. Tá vendo aqui? São sistemas antiaéreos que foram destruídos na região de Olesk. Olesk é aqui embaixo, próximo a Kherson. Lembra que eu mencionei para vocês que estavam indo ontem vários sistemas antiaéreos em direção a Kherson? Será que já são esses de ontem que foram destruídos hoje? Ou pode ser outros, não dá para saber se foi exatamente aqueles, mas a gente mostrou aqui vários sistemas antiaéreos sendo levados lá para Kherson. E eu até mencionei, poxa, eles não conseguem atravessar a ponte, mas tudo bem, às vezes eles colocam um sistema antiaéreo por aqui para proteger a cidade de Kherson, e aparentemente foi mais ou menos isso que eles fizeram e não deu muito certo. Foi totalmente destruído aqui os veículos. Aqui tem um outro vídeo mostrando melhor aqui a destruição. Segundo eles estão dizendo, foram destruídos por aqueles mísseis HARM, mísseis anti-radiação americanos, né, que os ucranianos conseguiram adaptar no MiG. Então esses mísseis anti-radiação, eles procuram, porque a estação antiaérea ela tem que emitir radar para identificar se está chegando algum foguete. Daí no que ela está emitindo radar, esse míssil se guia pelo próprio radar dela e atinge com muita precisão isso daqui, né? Então, realmente, tem umas imagens aqui também, dá para ver a imagem dos sistemas. São sistemas Pantsir S1, né? Bem interessante aqui a destruição causada, né? Bom, vamos dar uma olhada em algumas análises que estão sendo feitas aqui na internet sobre exatamente o que está acontecendo nessa contraofensiva ucraniana, né? O Ilya Ponomarenko, ele dá uma visão muito geral de qual é a estratégia ucraniana aqui, que não é necessariamente ganhar território na visão dele, tá? É lógico, ganhar território é uma coisa positiva, mas o objetivo central nem é esse. O objetivo central é realmente desgastar as tropas russas aqui. Qual que é a ideia? Você ataca em vários frontes de forma que
os russos não têm não tem alternativa que não seja manter a defesa em vários lugares, e proíbe a entrada de suprimentos novos por aqui, pelas pontes. Então, no final das contas, você vai desgastando essa defesa russa aqui. Esse, na visão dele, seria o principal objetivo, muito mais do que ganhar território propriamente dito, seria justamente desgastar as tropas russas que estão aqui. A gente já falou sobre essa forma, essa visão dessa guerra aqui em Kherson, né? Justamente os ucranianos falaram que ia ter a contraofensiva ali. Isso é uma coisa que levantou questionamentos. Por que alguém avisa que vai ter uma contraofensiva? Normalmente, se você vai fazer uma contraofensiva, o fator surpresa é um fator interessante. Então você não avisa que vai ter contraofensiva. O fato dos ucranianos terem avisado, e avisaram há algum tempo, olha, no final de agosto vai ter uma contraofensiva, isso leva a crer que havia um interesse deles, dos ucranianos, que os russos reforçassem essa área de Kherson, ou seja, leva a essa visão aqui do Ilya, né? Ou seja, os russos de fato mandaram um monte de tropas para cá para reforçar as defesas, porque afinal vem uma contraofensiva ucraniana. Então, ou seja, justamente agora os ucranianos trouxeram os soldados russos para lutar num terreno que é interessante para eles. Né? Ou seja, essa é a ideia. A ideia é trazer os soldados lá da frente lá de Donbás, onde é um terreno que não é propício para os ucranianos, trazer esses soldados aqui para a região de Kherson, onde eles podem fazer justamente essa armadilha. Eles cortam totalmente o suprimento aqui, e agora podem ficar atacando aqui. Como eu falei, a gente tem uma estimativa de 4 vezes o número de ucranianos versus o número de russos aqui. Os ucranianos de fato colocaram uma grande quantidade de tropas aqui, então eles podem ficar desgastando os russos nessa região, o que faz muito sentido. Isso não quer dizer que eles não vão avançar também, né? Tem um mapinha aqui que o pessoal fez, mas é lógico. Lembra que isso aqui é apenas a, digamos, visão artística da pessoa que fez esse mapa. Aqui, isso seria, na visão dele, como que os ucranianos pretendem reconquistar Kherson. Dá para ver aqui o finalzinho seria a cidade de Kherson em si. Enfim, mas a gente não tem essa noção. Agora vamos dar uma olhada como é que está isso de fato agora. Tem essa imagem aqui que foi feito por esse jornal ucraniano, né? TPYXA, em que eles falam sobre como é que está a situação atual, com base no relato das próprias Forças Armadas ucranianas. Então aqui não tem nenhum segredo que os ucranianos não pudessem revelar, né? Como você diz aqui. Eles explicam aqui, ó, que na direção do South Bud, que é ali em Kherson, né? O inimigo bombardeou áreas de Lozov, Andrivka e sei lá o que, sei lá mais o que. E importante, Stepova Dolina. Por que isso é importante dizer que o inimigo bombardeou essas áreas? Porque Stepova Dolina era uma área que estava nas mãos dos russos. Se os russos estão bombardeando essa área agora, isso significa que essa cidade, na verdade, já está em poder dos ucranianos nesse momento, né? Ele diz aqui, ó, que as forças de defesa da Ucrânia, né, repeliram ataques do inimigo, dos russos, nas áreas dos povoados de Visokopila e Potenkine, e isso daqui quer dizer exatamente isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Visokopila, essa setinha vermelha que está aqui, bem aqui no norte dessa região, né, foi onde os russos tentaram avançar, mas segundo o relato das Forças Armadas ucranianas não conseguiram, foram repelidas. E também em Potenkine, eu vou ter que tirar minha cara daqui para mostrar para vocês, aqui embaixo, mais próximo a Kherson. Então aqui também, em tese, os russos tentaram avançar e não conseguiram avançar. Então isso são as novidades que a gente tem dessa coisa toda aqui. E aqui também a gente tem informação, isso aqui por blogs russos, na verdade, que os ucranianos já tomaram Brezimene, Brukinski e talvez outros vilarejos aqui na região também. Ou seja, eles estão de fato conseguindo avançar nessa região aqui, a contraofensiva ucraniana, né? A gente não está vendo aquele movimento, pelo menos que a gente tenha informação, aquele movimento que se suspeitou que seria feito aqui de tentar segurar as tropas russas nessa região aqui.
circular as tropas russas, né, fazer uma pinça aqui e isolar o pessoal aqui. Não estamos vendo isso acontecer, porque a outra pinça aqui não está acontecendo e aparentemente os ucranianos estão descendo para o sul, não estão fazendo um movimento aqui para o leste, né, que seria o esperado nesse caso. Então, talvez o objetivo deles não seja lidar com essas tropas aqui diretamente, e sim tentar fechar isso daqui, né? Certamente essa estrada aqui é uma estrada muito importante, porque ela que abastece as tropas russas na maior parte dessa linha de frente aqui. Se você reparar, tem uma outra estrada que passa aqui por baixo, mas para abastecer isso daqui, dá para fazer esse caminho aqui, é verdade, mas é um caminho mais longo, é uma estrada menos fácil de usar para os russos, né? A estrada que os russos vêm usando é justamente essa estradinha aqui, é a T-2207, né? Eles podem ir por essa outra estrada aqui mais ao sul, que é a T-0403, e depois pegar a 022, 0106, mas repara como é que é uma estradinha bem menorzinha, bem mais cheia de curvas, então acaba sendo algo muito mais difícil para os russos usarem. Essa daqui, a T-2207, é muito melhor, mas agora os ucranianos já tomaram posse dessa estrada aqui na região de Brukinsk, e provavelmente o objetivo dos ucranianos nesse momento é justamente estabilizar essa parte aqui. Repara que todas essas cidades aqui ainda estão em disputa, né? Ou seja, os ucranianos tomaram, mas ainda está na briga ainda, não tá firme não, né? O objetivo provavelmente é esse, é estabilizar isso daqui para justamente evitar eles mandarem suprimentos aqui. Repara que isso está de acordo com aquela estratégia que a gente viu aqui, porque justamente é mais uma forma de você sufocar a chegada de reforços nas outras frentes russas aqui, né? E, ao mesmo tempo, não deixa de avançar, de conquistar território, né? Eventualmente, se os ucranianos conseguirem chegar aqui em Berislav, acabou, né? Esse lado todo de cada dos russos não tem como ser abastecido mais de forma nenhuma, só por helicóptero mesmo, como, aliás, a gente já está vendo acontecer, né? Isso já mostra um certo desespero dos russos, essas tentativas de abastecer por helicóptero o pessoal ali, né? Bom, tem uma mensagem curiosa aqui que foi tirada de um blog russo, né? De um Telegram russo. Tá aqui o original em russo. Eu vou dar uma olhada aqui na mensagem traduzida para inglês, e o cara fala basicamente que a situação está meio desesperadora ali em Kherson, porque eles dizem o seguinte: de fato a gente está conseguindo repelir, matar muito ucraniano, destruir as forças ucranianas. Tenha em mente que o que ele está falando aqui, ele é russo, então ele está falando o lado dele, né? Está puxando sardinha para o lado dele. Então ele fala que os ucranianos botaram várias brigadas nesse fronte de Kherson, então eles podem perder 3, 4 mil pessoas por dia, que não é algo crítico para eles, né? Veja, esse número certamente está exagerado. Como eu falei no vídeo de ontem, a gente está estimando que os russos estejam perdendo 350 soldados por dia, mas os ucranianos devem estar perdendo mais que isso nessa contraofensiva. Infelizmente, a verdade é essa. Não tem como fazer contraofensiva perdendo pouca gente. Toda contraofensiva desse jeito é um ataque, é uma forma de ataque, e quem ataca sempre tem desvantagem. Então, provavelmente, os ucranianos estão perdendo mais do que 350 por dia, pelo menos. Eu chutaria no máximo uns 700, 800 soldados ucranianos por dia. Não chegaria aos 3 mil, 4 mil que ele está falando, ele está puxando sardinha, não, que estão destruindo os soldados e coisa e tal. Mas repara o que ele fala aqui, eles perdem isso e não param o ímpeto, continuam atacando, né? E ele fala aqui que, olha só, a gente não consegue atingir as pontes deles e eles atingem as nossas pontes, né? A nossa logística está difícil devido aos ataques da Força Armada Ucraniana. E os líderes militares de alto escalão, né, agem como se a gente estivesse numa operação especial e o inimigo está agindo como uma guerra e coisa e tal, né? Aí no final ele fala aqui que, poxa, a televisão fica falando esse monte de mentira e o pessoal parece que acredita nessas mentiras de que a Rússia está bem, está ganhando a guerra e coisa e tal, e está tudo tranquilo e coisa e tal. Isso vai acabar, as nossas mentiras vão acabar piorando a nossa situação por aqui, né? Enfim, dá uma indicação do desespero do pessoal e que realmente eles estão preocupados
com essa contraofensiva, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui no relatório do Instituto para Estudo da Guerra. Eles mencionam duas coisas interessantes aqui, né? A primeira delas é a queda do suporte para a guerra na Rússia. Em que sentido? Na verdade, o suporte chegou a ser 80% dos usos favoráveis, caiu para 76%. Você pode falar assim, poxa, nem caiu tanto assim, né? Foi pouquinha coisa. Mas quando você vê a estatística seguinte, que eles perguntavam se você apoia fortemente a guerra ou apoia só um pouco, e se você acha que seria razoável um acordo de paz e coisa e tal, aí os números fazem muita diferença. Lá atrás, esses números, quem apoiava fortemente a guerra era quase 70%, ou seja, quase todo mundo apoiava a guerra e apoiava muito fortemente a guerra. Agora, os que apoiam muito fortemente a guerra já caíram para 48%, ou 46%. Suportam de forma muito forte, né? E 30% suportam geralmente, mas não dá aquele suporte grande. Ou seja, realmente o público russo, desde que começou a ver os problemas na Crimeia, desde que começou a ver os problemas econômicos que estão acontecendo na Rússia, com o tempo, a propaganda russa, por mais que eles tentam manter, né, aquela visão de que a Rússia está indo bem e coisa e tal, isso acaba não tendo mais aquele efeito todo, o pessoal já está começando a acreditar, a perceber o problema dessa guerra, né? E os blogs militares russos que estão fazendo todo aquele negócio de dizer que não, que a contraofensiva ucraniana já acabou, que já deu errado, e não sei o que lá, e que os ucranianos estão se suicidando ali, e que isso vai acabar piorando a situação para a Ucrânia e coisa e tal, só que todo esse papo que eles falam aqui, a gente vê que realmente nas conversas internas do pessoal, no final das contas, não procede. De fato, a Ucrânia está avançando ali em Kherson e está machucando de forma significativa as tropas russas ali na região, né? Bom, uma curiosidade, repara esses caminhões aqui que estão andando em Donetsk. Já viu o símbolo? Cadê o Z? Cadê o Z? Onde é que está o Z nesse negócio aqui? Tá vendo? Olha só, tem um símbolo novo aqui, ó. Esse caminhão aqui estava lá em Mariupol. De novo, olha só, é um outro símbolo que eles estão usando agora. A gente falou ontem que os bloggers militares russos pararam de usar o Z no nome, né? De repente todos eles abandonaram o Z, como se, pô, de repente vai ficar uma coisa estranha, uma coisa ruim, né? E agora a gente começa a ver veículos militares russos lá na região lá da Ucrânia com um símbolo diferente, sem ter o símbolo Z. Qual que é a jogada aqui? Será que é uma jogada dos russos para confundir o exército ucraniano, né? Ver um símbolo diferente, não sabe o que é e coisa e tal? O que será que está acontecendo nisso daí? Eu, sinceramente, não sei. Bom, isso aqui é mais uma prova de inteligência média do soldado russo, né? O rapaz aqui está dizendo que, poxa, eu queria esquentar comida, eu acabei botando fogo no BTR. Acontece, né? Infelizmente. Bom, um último assunto que eu acho que é de bastante relevância aqui é a questão do gás na Europa, né? É lógico, todo mundo sabia que a Rússia iria usar o gás como uma arma nessa guerra, e o que está acontecendo? Parece que, novamente, se lembra que alguns meses atrás eles fecharam para manutenção, aí voltaram, mas voltou só 40%, ou seja, já está a Rússia fazendo aquele joguinho querendo levantamento de sanções. Na época eles queriam que fosse levantada a sanção sobre uma turbina que estava no Canadá e coisa e tal, acabou que a coisa não andou. Os Estados Unidos botou pressão, não vai entregar turbina nenhuma não. O pessoal chegou a vacilar, você lembra que a gente falou na época que o Canadá chegou a aceitar mandar a turbina para a Alemanha e depois a Alemanha dava um jeito dela fazer o que ela quisesse lá? Os Estados Unidos falou que não podia e acabou que abortou esse negócio. Aí o gás só voltou 40% menos do que a vazão normal no Nord Stream 1, que é o principal gasoduto da Rússia para a Europa, né? Aí agora eles pararam o gasoduto para manutenção e disseram que houve um problema de vazamento de óleo no gasoduto. Teve um vazamento de óleo em alguma estação do gasoduto, então não vai voltar a operar o Nord Stream 1, só quando acabarem as sanções que volta o Nord Stream 1, né? E aquilo que eu falei para vocês, isso daí, esse movimento, embora seja um movimento que é engraçado ver os russos, né? O pessoal, as russetes aqui no Brasil estão todos assim, agora acabou a guerra, agora a Rússia acabou o gás, agora a Europa vai ter que aceitar as condições da Rússia e coisa e tal. Sendo que, neste momento, menos de 5% do gás da Europa vem da Rússia. Ou seja, perder 5% do gás é ruim? É ruim. O preço do gás na Europa já está caro, vai ficar mais caro ainda,
Mas, meu amigo, não vai ser tragédia não, né? A maior parte do gás europeu hoje em dia já está vindo dos Estados Unidos mesmo, então não tem grandes problemas nessa história, já está tudo com LNG. E as reservas lá na Europa, a Europa tem reservas de gás grandes, eles fazem reservas no subsolo, inclusive, de petróleo, e tal como os Estados Unidos têm também. Eu não sei se o Brasil tem isso, viu? Confesso para você que eu não sei. Mas são reservas muito grandes, realmente, e estão todas cheias, estão todas no nível esperado para o inverno. Quer dizer que não vai ter problema? Não, como eu falei, as contas estão altas, vão continuar altas, vai ter um gasto muito grande lá na Europa, mas é por uma boa causa, né? Esse tipo de coisa, eu também não duvido que a guerra vai acabar em pouco tempo, mas não pelo que o pessoal tá falando aqui, né? Não porque a Europa vai ceder, mas porque a Rússia vai ceder. Aliás, esse tipo de jogada da Rússia de cortar o gás agora no verão mostra claramente o desespero deles para acabar com essa guerra rápida. É o que eu falei para vocês. Esse tipo de corte seria muito mais eficiente se fosse feito durante o inverno. Causaria muito mais medo, causaria muito mais preocupação, né? Estão fazendo o corte agora por quê? Porque a Rússia não aguenta mais levar essa guerra por muito mais tempo. Eles sabem que a situação lá em Kherson está desesperadora para os russos, vão acabar tendo que liberar aquilo ali, e no momento que liberarem Kherson, que a Ucrânia tiver um grande avanço de retomada da área deles, o resto todo vai ficar difícil da Rússia manter. Então, é o tipo de situação que a Rússia tem que acabar com essa guerra logo, né? E daí está forçando isso agora, cortando gás no verão, cortando gás no momento... Mas a gente já está no outono, né? Mas um momento em que ainda é relativamente tranquilo para a Europa esse tipo de coisa, ainda dói pouco na Europa, né? Ou seja, isso mostra muito mais um desespero da Rússia do que qualquer outra coisa, né? O G7 confirmou um plano de impor um teto de preço sobre o petróleo russo. Eu não sei como é que funcionaria isso, tá? Ou seja, que ninguém do G7 vai comprar petróleo russo acima de um valor X. Não dá muito para saber como é que seria isso, né? Enfim, vamos ver o que é. Se a gente tiver mais informações sobre isso, a gente avisa. E olha só o Lukashenko falando que a guerra na Ucrânia vai acabar brevemente. De novo, esse cara aqui está falando, lógico, do lado dos russos, dizendo que não, agora a Europa vai ceder e vai acabar, porque senão isso pode desandar para uma coisa nuclear e coisa e tal. Mas, de novo, isso está naquele espírito que eu falei. A Rússia está jogando suas últimas cartas. Eles não têm como manter essa guerra por mais muito tempo. Então, ou seja, no final das contas, está aí o Lukashenko confirmando o que a gente está vendo. Sim, a guerra está caminhando para um fim, mas para um fim com a derrota da Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.